Seja muito bem-vindo a mais um Telefrank 2000, episódio 5. Hoje eu vou contar para vocês, vamos aprender juntos um pouco mais sobre os equipamentos, as peças que colocamos em nosso motor, que se chamam as peças forjadas. Eu trouxe aqui para vocês como exemplo pistões, bielas e os mancais. Eu vou tentar explicar de uma maneira breve, mas também com alguma teoria embutida, sobre as diferenças das peças forjadas para as originais. Nas peças forjadas, temos algumas diferenças entre elas, temos algumas categorias ali de peças forjadas. Algumas são feitas para 800 cavalos, outras são feitas para 1.200 cavalos, até, obviamente, as receitas forjadas dos equipamentos que vão ali nos motores ProMold, que ultrapassam a casa dos 4, 5 e até às vezes aos 6.000 cavalos. Então, cada peça vai ser adequada a um projeto. Como aqui, majoritariamente no nosso canal nós fazemos projetos de rua. Majoritariamente não, não temos nenhum carro de pista ainda, ou temos e ainda ninguém sabe. Tá bom, enfim, isso é um tema para outra hora. Vamos falar aqui sobre duas marcas em específico, que é a AFP, responsável pela produção dos pistões, e a MTR, responsável pela produção das nossas bielas e dos nossos mancais forjados. Quando você vai montar o teu motor forjado, não hesite em gastar um pouco mais e montar ele completamente forjado. O que para mim, na minha opinião, seria um motor completamente forjado. Bielas, pistões e pino. Tá bom? Isso para mim deveria ser obrigatório para todo projeto de carro turbo que vai ali ultrapassar a barreira dos 250 cavalos. Os pinos eles não estão aqui porque eles estão equipando o Escort, o nosso outro projeto, que também recebeu um kit de pistão e bielas forjadas, com a diferença de que lá no nosso projeto do Escort, as bielas não são da marca MTR, elas são da marca Pure Performance, PPM, PMM. É PPM, Pure Performance Motorsport, não sei. Aí peraí que dá uma coceira aqui. Nossa. Essas bielas, elas são um pouco polêmicas. Por quê? Pessoas já me falaram que são bielas australianas, pessoas já me falaram que são bielas chinesas que são importadas para cá pelo Regis e ele só coloca a marca dele. Então, muitas pessoas já me falaram muitas coisas sobre essas bielas, mas nunca ninguém me falou, eu quebrei. Já vi pessoas falando, eu usei. Inclusive, um amigo meu disse que usou num carro com 800 cavalos de roda e elas aguentaram. Uma coisa que eu achei interessante na comparação que eu pude fazer entre as bielas MTR e as bielas Pure Performance foi que a composição ali, na verdade a parte estética de acabamento das bielas Pure Performance, elas são extremamente superiores na questão estética em relação às bielas MTR, tá? Eu sei que isso não vai contar ponto porque é uma peça interna do motor, porém, uma coisa que eu notei muita diferença, eu pesei as 4 bielas Pure Performance e teve uma delas que deu uma diferença de 1 grama, e quando eu fiz a repesagem foi outra biela que deu a diferença de 1 grama, ou seja, pode ter sido a balança que deu esse equívoco, porém, quando eu fui pesar as bielas da MTR, elas deram uma diferença entre a mais leve e a mais pesada de 6 gramas, se eu não me engano. Pode não significar muito para muitas pessoas, porém, todo o desbalanceamento que ia acontecer no conjunto rotativo do motor, principalmente em pistões, pinos, bielas e no virabrequim, no volante do motor e na embreagem, ou seja, todas as peças que de alguma forma giram dentro do motor, qualquer desbalanceamento pode gerar vibração, pode gerar uma quebra, pode acontecer uma infinidade de coisas. Antes de falarmos sobre as peças forjadas, devemos chamar a atenção para o processo de forjamento. O que significa quando eu digo que eu tenho no meu carro bielas, pistões e pinos forjados? Significa que esse material, antes dele ser produzido, passou pelo processo de forjamento, que consiste em, basicamente, aquecer o aço a uma temperatura acima de 1000 graus, geralmente 1200 graus Celsius. Ele é aquecido e ele é conformado, ou seja, ele é colocado num molde sob pressão. Então, ele vai unir todas as moléculas
então vai caber mais moléculas num menor espaço. Significa dizer que uma biela que seja usinada ou até mesmo que ela seja fundida, ela vai ser um pouco mais leve do que uma biela forjada, porque aqui na biela forjada coube mais material no mesmo espaço. Partimos agora então para falar sobre as bielas forjadas. As bielas são quem suportam a maior parte da carga do motor. Por quê? Por um exemplo, o pistão ele vai acomodado dessa forma. Quando há a combustão, ela vai empurrar a biela para baixo e ela é responsável por aguentar toda essa pressão ali da combustão. Então, por isso que é tão importante assim utilizarmos bielas forjadas. Bielas de AP, eu conheço duas medidas, que é a 144 mm, que é no caso dessas MTR Basic Line aqui, e também as 159. É importante também destacar que as bielas elas têm algumas outras medidas, que é essa medida aqui, essa medida aqui, a medida que vai ter aqui no pino. Os pinos, eu conheço 3 medidas dos AP, que é o 20, 21 e 22. Se você comprar uma biela pino 20, você vai ter que comprar pistões para pino 20 e pinos 20. Se você comprar bielas 22, obviamente, pistões para pino 22 e pinos número 22. A biela ela é composta de aço forjado. O que isso significa? A MTR ela produz essas bielas inteiramente aqui no Brasil, então valorize as empresas nacionais. As bielas MTR são produzidas totalmente aqui no Brasil, então valorize as peças nacionais. Essa biela aqui ela é feita do aço 4340. O que significa essa numeração que tem nesse aço? O número 4 significa que esse aço ele é da família do molibdênio ou cromo. O número 3 ele vai indicar o teor final da liga. E os dois últimos números significam a porcentagem de carbono que há na composição. No caso do 4330, significa que ele é um aço da família do molibdênio ou do cromo, que tem um teor final de liga 3 e ele tem 40% de carbono na sua composição final. Esses aqui são termos mais técnicos, mas também são muito importantes. Um outro detalhe que eu acho interessante comentar: os parafusos de biela. É muito importante que sejam parafusos bons. A melhor marca que a galera indica é a ARP. São caríssimos, mas dizem que vale a pena o preço. Esses aqui são os que vêm nas bielas e tá tudo bem, eu confio neles para a potência que nós vamos utilizar, tá tudo bem. Vamos partir agora para falar sobre eles. E não menos importantes, os pistões. Aqui na minha mão, os pistões forjados da marca AFP, os famosos pistões de caixa preta, que são os pistões indicados para projetos até 800 cavalos. Esse pistão aqui é um pistão na medida 83,5, porém, essa numeração ela tem um significado. Quando você compra o pistão, na caixa dele vai vir escrito aqui 83,5 e logo abaixo vem escrito 83,41. Significa que entre 83,5 e 83,41 há uma folga de 9. Então você vai olhar aqui no manual que acompanha o produto e vai ver qual que é a folga indicada. Caso seja uma folga 9, você pede para o pessoal da Retífica Silva, leve lá na Retífica Silva, então pede para o pessoal da Retífica Silva abrir o teu bloco para 83,5. Mas você leve seus pistões porque lá eles vão fazer todo o trabalho, mas considere que você, por algum motivo, não conseguiu levar os pistões. Você manda uma foto da caixa, da lateral, se puder conferir a medida, confere, né? Significa que ele tem 83,5 milímetros aqui, ou melhor, 83,41 milímetros aqui. Então, confere isso antes de fazer a folga do pistão. E por que a folga é necessária? A folga significa que o cilindro ele vai ser aberto um pouco mais do que um carro normal, né? Um carro que não é forjado. Por quê? Esse material aqui... Tava pegando a colinha ali. Esse material aqui é o 26, 18, 16.
Esse pistão FP é feito do material da liga de alumínio 2816T6. Nossa. Vamos lá. Esse pistão FP é feito da liga de alumínio 2816T6. Cara, é 2618. Então, vamos lá. Esse pistão FP é feito da liga de alumínio 2618T6. Significa que, da mesma forma das bielas, essa nomenclatura tem o mesmo significado, porém com outros elementos. Ele é um material que ele é muito rico em níquel e bem baixo em silício. Significa que ele terá mais elasticidade e ele terá também maior resistência à temperatura e ao impacto. Por que ter pistões forjados é essencial? Quando você tem um carro sobrealimentado ou com muita potência, mesmo que seja aspirado, você vai sobrecarregar o pistão, porque ele vai superaquecer. Uma coisa que é importante ressaltar sobre o aquecimento do pistão é exatamente pelo aquecimento do pistão que é feita a folga do motor forjado, ou seja, a folga vai garantir que quando o pistão fizer a sua dilatação, ele não trave. Por isso que pistões forjados utilizam uma folga maior do que os pistões originais. Eu indico que vocês levem lá na Retífica Silva a caixa dos pistões com o manual de instrução, tudo mais, e deixa lá com eles que eles vão saber fazer a folga para você. Mas para você que quer saber qual é a folga indicada, aqui do lado da caixa já vai ter uma dica. Aqui está dizendo modelo 83,5, medida 83,41. Significa que se você pegar um paquímetro e medir de uma extremidade à outra, ele vai ter 83,41 milímetros de diâmetro, ou seja, somado com a folga de 9 vai chegar em 83,5. Porém, a folga você vai ver qual que é o indicado para o seu projeto, de acordo com a potência estimada. Uma outra coisa que é importante destacar, quando você for montar o teu projeto forjado, não há motivo para você não montar os pinos forjados, e pinos de marcas boas. Eu usei os pinos da MTR e eles serviram super bem. Os pinos têm nas medidas 20, 21 e 22 que eu conheço da linha AP, tá bom? Então, pense que o pino é o responsável por transferir toda a força que o pistão está recebendo para a biela, que por sua vez vai transferir para o virabrequim. Então, use pinos forjados. Nossa, falar essa coisa também não é tão pode, né? Por último, mas não menos importante, aqui estão os mancais forjados. E por que eu não utilizei esses mancais no nosso projeto do Escort? Entre os motivos, eu não utilizei os mancais forjados no projeto do Escort porque não há necessidade. Eu acho, aqui é achismos do Frank, que os mancais forjados eles vão ser necessários sim a partir de dos 600 cavalos. E obrigatoriamente você vai ter que usar o plate, então reforço de bloco. É melhor você usar o reforço de bloco com os mancais. Como eu tenho aqui em casa um reforço de bloco que não foi utilizado no Santana, eu vou manter aqui os mancais, até alguém me fazer uma propostinha lá no Instagram, para um dia, se eu quiser montar os mancais forjados lá no projeto do Escort, eu vou conseguir sem problema algum. Então, essa peça ela vem com uma altura um pouco maior. Por quê? Você vai levar lá na Retífica Silva os seus mancais e o seu bloco, eles vão torquear eles aqui tudo certinho e eles vão passar uma retífica aqui em cima, uma plana, faceando essa extremidade aqui com a extremidade do bloco. Então isso vai garantir um perfeito assentamento do reforço de bloco. Então você vai ter que fazer esse serviço aqui lá, e outro serviço que você vai ter que fazer também é o mandrilhamento do colo do mancal aqui onde vai o virabrequim. Uma outra peça também que ela pode ser forjada é o virabrequim, porém ele é um pouco mais raro porque é um item que veio original nos carros da linha Volkswagen. Eu acredito que são alguns modelos, porém o mais conhecido de todos é o 053H. Então você viu ali que tem 053H, é um virabrequim forjado. Eu acredito que o virabrequim forjado das peças forjadas seja o menos necessário, porque você vai ter que trocar ali a partir dos 800 cavalos, 1000 cavalos. Eu conheço pessoas que andaram com mais do que isso e não quebrou. Conheço pessoas que andaram com menos e quebrou. Então,
fica a cargo de qualquer pessoa decidir. No projeto do Escort, estamos sim utilizando um virabrequim forjado. Por quê? Porque ele veio no bloco que eu comprei, no motor que eu comprei, veio aquele virabrequim, eu não sabia que era forjado. Então, depois eu comuniquei, né, com o Guilherme, que foi quem me vendeu o bloco. Falei pra ele, você sabia que esse virabrequim é forjado? Até pra ver se ele não tinha me vendido por engano. Ele falou, não, eu sabia sim. Deu, até perguntei, mas por que o valor baixo dele? Não, pra ajudar mesmo. Então, obrigado aí ao Guilherme. Inclusive, vou filmar o carro dele, ele tem um Gol Turbo muito, muito legal mesmo. Por hoje é só. Então, espero que esse conteúdo tenha ajudado você a adquirir conhecimento, que você tenha se divertido. Hoje eu fiz o conteúdo aqui em casa porque tivemos problemas na montagem do Escort, mas vai ter o conteúdo sim, o nosso compromisso aqui é sério, tá bom? Muito obrigado, curta, compartilha e dizendo para vocês, batemos a marca de 2.100 inscritos e o nosso primeiro short passou de 1 milhão de views. 2 marcas que de verdade eu acreditava que ia demorar mais. Tem um mês o canal, a gente fez, né, o nosso primeiro ali, começamos a mexer bastante com isso no dia 5 de abril, então eu estou muito satisfeito, estou muito feliz, a gente está sendo reconhecido, o Juninho da Racetech repostou algumas coisas, falou na live dele da gente, então tem muitas pessoas ajudando, o pessoal da Riff Parts, o pessoal da Retífica Silva, tem muitas pessoas boas envolvidas nesse projeto, e eu quero agradecer principalmente a você que assistiu até aqui, porque eu sei que isso é uma batalha. Tá bom? Então, um beijo no coração, até a próxima. Fechou?